E aí pessoalzinho do YouTube, eu sou o Mestre Tuga, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E estou aqui com o Mega Arcade Tuga. Bem pessoal, porquê é que eu estou a chamar este vídeo Mega Arcade Tuga? Mega Arcade Tuga porque vou ter algumas notícias barra novidades para falar para vocês. Vou falar de algumas coisitas extra, por isso fiquem atentos até o final, espero que gostem deste vídeo. E sem mais demoras, vamos começar. Bem, primeiramente para começar, se vocês querem saber novidades de vídeos tipo relacionados com emulação, jogos de PC, etc., recomendo-vos o canal Immortal Games. Por isso, já sabem, assistam ao canal Immortal Games porque vocês vão ter tudo em primeiríssima mão. E agora vamos lá às primeiras notícias de hoje. Atualizou o Vita 3K. Para quem não conhece o Vita 3K, é um emulador de PS Vita para Android ou PC. E vou falar da versão de Android que atualizou de uma maneira que ficou muito melhor. A apresentação está totalmente diferente, melhoria nos controles táteis, melhoria em alguns jogos e aquilo continua a melhorar cada vez mais a compatibilidade, mas por agora a interface é o que mudou completamente. O Vita 3K tenta ser o melhor emulador porque agora tem um concorrente que é do criador do Corex, que é da PlayStation 2, e aquilo acho que é Emocore Vita, qualquer coisa assim parecida. Mas prontos, é só para saberem. Pessoal, saiu um novo emulador de Xbox 360 que atualizou, que recomendam o Snapdragon 8 Gen 1 por enquanto. Estão a fazer um emulador de Xbox 360 um bocadinho mais pesado, apesar de termos o AX 360E, que eu ainda não consegui rodar, infelizmente, mas quando vier um emulador assim decente de Xbox 360 eu irei trazer para vocês, mas é para vos dar a novidade desse emulador da Xbox 360 que acabou de ser atualizado. Bem, e agora o feitiço virou-se contra o feiticeiro. E o que eu quero dizer com isto? Fãs da Nintendo revoltaram-se e estão a pedir reembolso de todos os ganhos que a Nintendo fez. Mas são os ganhos que a Nintendo fez com a parte abusiva aos consumidores e da maneira como eles ganharam dinheiro injustamente. Os fãs revoltaram-se contra a Nintendo e a Nintendo respondeu a dizer que aquilo era de ingratidão. Quando se trata a reclamação à empresa, a Nintendo tem que estar sempre safa, mas quando é para fazer ela essas coisas assim, simplesmente ri-se e ganha com isso. Infelizmente, a Nintendo é uma comédia e ultimamente tem ocorrido estas comédias assim do nada. Bem, a Microsoft está a cair constantemente atualmente. Sim, o Windows está a cair. Microsoft vê a descer, até na Steam mostra resultados que o Windows vai baixando. E o uso de Linux vai subindo cada vez mais. E isto é uma prova que os jogos, quando saem para PC, não deveriam ser só para Windows. Mas as empresas não aprendem isso, infelizmente. Mas vamos ver com o tempo. Mas vendo estes resultados, é desgraçado para a Microsoft. E agora, pessoal, vem uma coisa que eu não esperava por isto, mas a Xbox vai voltar a ser Xbox, vai ter os seus exclusivos e, para o que parece, já não tem aquela coisa interligada com a Microsoft. Agora fica só a Xbox. A nova CEO da Xbox quer melhorar o que a Xbox foi perdendo e também reduziram os preços da Xbox Game Pass. Mano, eu fiquei a pensar para mim, como é que a nova CEO está a conseguir trazer algo
diferente para a Xbox. Será que é agora que a Xbox vai conseguir melhorar? Desde que a Sony voltou a fechar e a dizer que ia ter só jogos exclusivos para PlayStation, parece que da Xbox ergueu. E há outra empresa que também começou a se erguer, que é nada mais, nada menos do que a Apple. Lembram-se da época do Steve Jobs, que a Apple era um topo? Pouco que parece, a Apple vai voltar outra vez ao que era na época do Steve Jobs, mudando o CEO que tem mais ou menos umas ideias assim fixas e pouco que parece está a começar a dar resultado. A Apple também está a começar a subir. E bem, na França trocaram Windows por Linux. Malta, computadores de França já nenhum vem com Windows, agora é tudo Linux. Eu, quando li isso, eu fiquei a pensar para mim: será que a época do Linux começou? Será que a época em que a Microsoft não é tudo começou? Eu acho que sim. Mas bem, vamos sair dessas notícias assim. E agora vamos para a parte que eu mais adoro dos jogos. Assassin's Creed Black Flag Remake ou Renaissance foi anunciado e digamos que está lindo. O jogo foi escrito do zero, mantendo o fiel ao original. Agora podemos dizer que temos o clássico e o remake. Digamos que puseram assim aquela coisa de imersão de clima. Puseram novidades em combate, parkour, views totalmente melhores. Eu acho que terem trazido Black Flag Remake foi uma jogada bastante boa. Agora vamos ver como é que vai ser e, pouco parece, vai ser o melhor Assassin's Creed. Desde que a Ubisoft tentou trazer inovações à franquia da Assassin's Creed e ter caído em alguns casos, finalmente parece que acertaram com um remake e que tem muita gente a começar a falar positivo. E isso é algo bastante bom. Mas agora só esperar até dia 9 de julho. Bem, pouco parece, temos uma novidade, um novo lançamento do jogo Never Dance Never Sense, o NTE. E para quem não sabe o que é o Never Dance Never Sense, Never Sense tenta imitar o GTA, entre aspas, em estilo gacha, mundo aberto. Eu joguei a versão de teste e eu digo que o jogo é lindo, vale bastante a pena, mesmo sendo do gacha. Deem uma oportunidade. Liberaram antes do dia códigos, eu já estive a ver os códigos e deixei guardado, e dia 29 deste mês é só começar a jogar. O jogo, basicamente, no modo história, quando vocês forem ver, não tem nada a ver com o GTA, nem nada a ver com o estilo pós-GTA, mas depois na parte da rua, a parte das leis, a maneira como vocês convivem na, nas ruas, tem infrações, dá para ser preso. Eu lembro quando o meu amigo Rafa meteu-me na prisão, que eu tive que estar a pagar ao polícia para poder fugir. Bem, vocês têm um monte de coisas assim, vocês podem fugir da prisão. E é totalmente incrível. Claro que não vai ser rival assim tão grande para o Ananta, mas nota-se que é um jogo que vai valer bastante a pena até sair o Ananta. Bem, e agora uma coisa que eu achei totalmente interessante para vos contar: os emuladores continuam a atualizar, mesmo que a Nintendo tente atacar, estão salvaguardados, então os emuladores vão continuar a sair e não precisamos estar preocupados. Bem, agora vamos para a parte assim do canal e algumas coisitas que eu tenho a falar, que vai ser acerca
Bem, eu apaguei recentemente dois vídeos. Apaguei o do MacBook Neo e o do tipo arcade do Tuga que eu fiz porque estava um bocadinho mauzinho, só para saberem. O do MacBook Neo com o Pumpkin Jack só tinha 4 views e eu decidi refazer o vídeo para ver se consigo ter mais gente a visualizar. E o outro arcade foi um bocadinho rápido mais, então pronto, tive que mudar. Bem, e o que é que eu falei do outro arcade do Tuga? Falei do Black Flag Remake, falei do Dragon Ball Xenoverse 3 e falei da atualização do Need for Speed Mobile. Bem, Dragon Ball Xenoverse 3, pelo que eu tenho de dizer rápido, vai se basear nos anos 1000. Não se sabe ainda muita coisa, então não podemos assim debater tanto em teorias sobre o assunto, porque talvez possa falhar alguma coisa, mas para o que eu sei tem também coisas a ver com o Dragon Ball Online. Em relação ao Need for Speed Online, atualizou há 4 dias atrás e para quem acha que está morto, o jogo não está morto, tem muita gente a jogar mesmo. Eu estive a jogar de manhã e tinha um monte de gente. Estive a jogar por volta das 6 e pouco da manhã. E tinha pessoalzito a jogar. E o jogo não está morto. Simplesmente se quiserem baixar, tem que ser através do APK Vision. Conectam ao Facebook ou outra conta e jogam, mas sempre a atualizar a APK Vision. Mas continuo a dizer, eu acho que não vai ter versão global. É uma pura realidade, uma pura verdade, então não esperem tão cedo uma versão global para esse Need for Speed. E por falar em Need for Speed, eu há pouco tempo estive a ler que foram escrever ao suporte da EA a pedir clássicos de Need for Speed como Underground 2, Most Wanted 2005 e Carbon, mas numa geração atual. Eu fiquei pasmado com essa audácia. Mas será que vão trazer? Acredito que não. Porque, para quem não sabe, a EA despediu algum pessoal da parte do Need for Speed. Por isso é que alguns Need for Speeds começaram a fechar o online. Mas de resto, vá-se a saber. Peço desculpa que eu acabei. Uma parte, peço desculpa que eu acabei de chegar do trabalho. Então, prontos. Bem, e agora vamos às partes finais do vídeo. E eu vou falar de 5, 6 jogos que eu pretendo jogar pela Nintendo Switch 2. Tomodachi Life, que é um jogo que tem sido algo que eu começo-me a rir bastante. Aquilo tem situações bastante engraçadas e às vezes os assuntos aleatórios, a pessoa não sabe como reagir. O Tamagotchi Live veio da origem da 3DS, mas a versão da Switch é bastante completo. O segundo jogo é o Pragmata, apesar de ter para PC, etc. Pragmata convenceu-me bastante. Toda a gente já chama simulador de pai e filho, simulador de pai. E a história envolve bastante o Hugh e a Diana. E eu fiquei do género, tenho que jogar. Donkey Kong Bonanza, que também tem uma história bastante linda. Resident Evil Requiem da versão da Switch, apesar que eu já passei na versão de PC. Aquele de Rip Mouse, qualquer coisa assim parecida, aquele jogo animado que tem várias referências, isso assim de rato. E tenho que jogar, por acaso, um jogo que chamou-me a atenção, que foi o Zelda Breath of the Wild. Estou a brincar. Eu já tinha o Breath of the Wild, mas só tenho que experimentar com as melhorias para ver como é que está legendado no português do Brasil. E para 2027 eu planei comprar o Pokémon Windows ou o Pokémon Waves, mas
eu depois tenho que ver qual das versões vou pegar. E para além disso, Pokémon Wind Waves parece que vai ser a primeira vez que vem com personagens que falam. E isso vai ser algo incrível, mas temos que esperar até 2027. Bem, antes de finalizar este vídeo, pessoal, quero-vos dizer o seguinte: deixem nos comentários o que é que gostariam de ver aqui no canal. Em breve vou trazer um emulador chamado Gamer Hub, e pelo Gamer Hub vou-vos mostrar como está a correr o Fatal Fury City of the Wolves, e vou ver se baixo um jogo da GOG, um jogo da Epic, para vocês verem como está a correr. Por isso fiquem atentos ao canal. E mais novidades virão. Será que é desta que complemento finalmente com o que falta o meu setup portátil? Vamos descobrir em breve. Bem, eu sou o Mestre Tuga e como digo em todos os meus vídeos, eu fui!